Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um tema que é a minha paixão. Eu acho que eu nunca falei por aqui pelo canal sobre o After School. Já fiz algumas lives, tem algum material no Instagram, mas não conversar aqui com vocês de uma forma assim mais ordenada, né? Sobre orientar e até mesmo esclarecer do que se trata. Bom, primeiro que esse nome aí já vem o nome, né, do inglês e tal, para complicar um pouquinho a vida da gente. Mas ele importa porque ele vai tratar sobre o que acontece fora da escola. Então, o After School, ele nada mais é do que o acompanhamento da criança em casa. O que acontece quando essa criança não está na escola? Bom, grande parte das famílias opta por um sistema escolar de meio período. Isso é bastante comum, principalmente no início da escolaridade, quando essa criança está na educação infantil, é muito menininha, e muitas famílias acabam mantendo esse sistema conforme essa criança vai crescendo, porque conseguem se organizar para meio período estar com o seu filho em casa. Eu, particularmente, acho muito importante, porque por mais que a escola venha nos ajudar, venha já implementar uma rotina e oferecer diversas atividades para as nossas crianças, o fato da criança estar matriculado, por exemplo, num balé, numa natação fora da escola, né, numa aulinha de inglês fora da escola, atividades que saem daquele ambiente educacional, vai oportunizar a ela conhecer novas pessoas, ter instrução a partir de outros educadores e para essa família também conseguir acompanhar melhor o que é a rotina dessa criança, o que ela está aprendendo e como vai poder fazer até mesmo um reforço em casa. Bom, o After School, ele vai se referir a esse período em que a criança está fora da escola e que a gente precisa fazer algo com ela. Hoje nós já sabemos muito sobre o quanto é danoso uma criança que está ociosa. Eu boto muitas aspas porque criança nunca fica sem fazer nada, eles estão sempre fazendo alguma coisa. Acontece que é importante que eles façam algo que seja bom para eles. E a gente já sabe hoje o quanto é danoso para uma criança ficar frente a uma tela, vendo o tempo passar, ou consumindo coisa que não deve, ou até mesmo sendo estimulado esse cérebro a impulsos, estímulos que são muito distantes da realidade da criança. Então, acontece o distanciamento da realidade, acontece a formatação mesmo de um cérebro que se atenta e se fixa a impulsos que são mais curtos e mais intensos, então tudo que vai, por fim, acabar prejudicando a aprendizagem dessa criança. Eu vou contar um pouco para vocês de como foi a minha experiência e o que eu oriento as famílias aqui no consultório sobre esse contraturno, digamos assim, tá? Primeira coisa, a ordem é aquela primeira da virtude, a primeira coisa que nós temos que pensar sobre o que é esse planejamento. Então, ordenar as coisas, dar ordem para as coisas, dar um sentido e dar uma sequência desses episódios, já falei em outros vídeos que vai ajudar essa nossa criança a construir esse senso de previsibilidade e vai ajudar a nossa criança a construir também acervo de vocabulário. Porque quando os episódios eles se repetem na vida da criança, ela começa a estruturar essa realidade dela. E por uma consequência direta, aquelas palavras começam a fazer mais parte do dia a dia da vida dessa criança. Então, mais fácil vai ser essa assimilação. Então, pensando nisso, a primeira coisa é essa família pensar nos hábitos básicos: alimentação, sono e higiene. Então, ordene esses horários. Não é para ser escravo da rotina do horário, mas é para ter uma noção. Qual horário essa criança precisa almoçar, se ela vai estudar à tarde, ou se ela estuda de manhã e vai chegar em casa para almoçar, qual horário que essa comida precisa estar pronta para a refeição estar prontinha quando a criança chega. Todo mundo aqui sabe que a criança normalmente chega da escola com muita fome, eles gastam muita energia, então eles precisam estar com a comidinha pronta até para ordenar esse dia a dia deles. Então, primeira coisa, pensar nos horários das refeições, pensar no horário do banho, o asseio de escovar os dentes, lavar as mãos sempre às refeições, né? Então, lavar as mãos antes, escovar os dentes após, e o horário de dormir. Então, essa higiene do sono, ela também vai ser muito importante para a criança,
Porque uma criança que dorme às 8 horas da noite, às 7 horas, às 6 horas, às 7 horas já não está mais ingerindo líquido, às 6 horas já não está mais tendo contato com tela de forma alguma, para que esse sono seja induzido de uma forma natural. Veja como que através dos hábitos básicos a gente já conseguiu ordenar e começar a preparar essa nossa rotina de after school, de tempo fora da escola, de tempo que está em casa. Bom, desse período que sobra entre as refeições e tempo de higiene, a gente vai fazer uma nova divisão. E ali a gente vai colocar atividade física, a gente vai colocar tempo de brincadeira, sim. Então, orientar a criança, instruir a criança que, olha, agora vamos lá para o quarto brincar. Você tem que ensinar a criança que esse tempo acontece. Então, até dentro da brincadeira existe uma ordem. Não é deixar tempo livre e a criança sair virando tudo. Você precisa dar esse caminho de ordenação desse desenvolvimento. E da mesma forma que, quando essa criança já começa a ter atividades escolares que são já de ordem mais formal, que ela vai nem que seja desenhar, fazer uma colagem, são atividades que precisam ser importantes dentro da família, dentro da casa, porque é ali que a criança começa a exercitar a sua responsabilidade, o asseio com o seu material, o compromisso de fazer bem feito e levar para a escola aquilo feito dentro da sua pastinha, com muito cuidado, né? O cantinho de estudo, eu preparava para os meus filhos desde bem pequenininhos, assim como eu tenho aqui no consultório uma mesinha pequena com uma cadeirinha, no quartinho deles eles tinham também essa mesinha. Tenho 2 filhos, era uma mesa só, mas tinham 2 cadeirinhas e cada um tinha o seu horário para ficar ali na mesinha. Então, enquanto um fazia as tarefinhas, eu estava com a outra fazendo alguma outra atividade. Depois ela ia para a mesinha e ele ia fazer uma outra atividade fora da mesa. Então, veja que todo esse comportamento, a gente está preparando essa criança para passos futuros. Pensa que quando chega numa classe de alfabetização, ele vai começar a receber atividades para fazer em casa, o famoso dever de casa. E se essa criança nunca teve uma ordenação para isso, não sabe isso, não tem uma referência nenhuma para essa criança, ela simplesmente não vai saber como lidar com isso. E você provavelmente vai ter muito mais trabalho à frente para conseguir estruturar esse tempinho de estudo. Bom, claro que o after school não se trata só de atividade. Como eu falei antes, tempo de atividade física e tempo de brincadeira também são muito importantes. Mas mais que tudo isso, esse acompanhamento da criança no tempo em que ela está fora da escola trata de você, pai, mãe, ser responsável por aquilo que está acontecendo com a criança lá na escola. Sim, porque quando ela está do lado de fora, é a hora que você vai ler a agenda, é a hora que você vai pegar um caderno, que você vai pegar o livro, a apostila que seu filho usa e vai conhecer desse material, o que essa professora está orientando, está ensinando para o meu filho, né? Olha só, ele está começando a dominar cores, então vou começar a chamar a atenção dele para isso, né? Olha só, ela está começando a apresentar numerais, então eu vou começar a chamar a atenção do meu filho para isso. Se você tem muita dificuldade, eu tenho um material que ele já está prontinho, né? Ele é disponibilizado através da Hotmart. Esse vídeo, o intuito não é um vídeo promocional, é um vídeo para te orientar, por isso eu dei toda essa bagagem até aqui. Mas tem gente que se beneficia muito desse trabalho pronto. Ali sim você tem a minha apostila com orientações mais densas, mais detalhadas e um material todo de sugestão, até de materiais a confeccionar para ajudar seu filho nesse suporte. Olha, o after school é tão importante, principalmente nesse período da primeira infância, porque nós amadurecemos essa criança, preparamos eles para etapas futuras e tanto é que muitas mães que fizeram uso dessa minha apostila acabaram por conseguir que a criança finalizasse a educação infantil já alfabetizada. Não por completo, mas já dominando a escrita do seu próprio nome, a leitura e escrita de palavras simples, para vocês verem como é que com o estímulo adequado a criança caminha no processo de aprendizagem, mas os pais precisam saber o que é necessário a cada tempo. Bom, não quero que esse vídeo fique longo demais. Aqui no canal você vai encontrar outros conteúdos sobre o que uma criança precisa aprender a cada etapa. Fique ligado, não deixe de curtir esse vídeo. Passa lá em cima, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal e me segue pelas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!